Pessoal chegando. Olá. Nossa convidada querida, Denise Carreiro, também. Ela é ninguém menos do que autora desse livro, Cálcio, né? Na forma, na medida, no lugar certo. E tem muito a contar para a gente hoje sobre esse assunto. Para mim é um dia, uma noite, na verdade, bem especial. É a primeira live que eu faço aqui no Instagram, convidando alguém para participar comigo. E a Denise, eu costumo dizer que ela foi, é e sempre será a minha professora, né? Então, é uma pessoa muito querida, que eu admiro muito. E eu chamei ela hoje, porque topou, né, prontamente participar junto comigo dessa live, para fazer essa estreia aí junto comigo no Instagram. E para a gente conversar, né, para levar informação aí para o pessoal de um assunto que é tão recorrente no consultório, que é essa suplementação de cálcio, pessoas com quadros de osteopenia, osteoporose. E ao contrário do que muita gente pensa, isso não é um problema só das mulheres. Os homens também podem ter osteopenia e osteoporose. E Denise vai contar um pouco disso para a gente, né? Então, Denise, boa noite. Seja muito bem-vinda ao meu Instagram e aqui à minha casa também. E eu vou pedir que você se apresente, porque o seu currículo é tão vasto que se eu for falar, não vai caber na live. Tudo bom, querida? Bom estar aqui com você. Que bom ser a primeira, estrear a live aí com você. Olha só, que honra, tá? Então, bom, na verdade, assim, eu trabalho com nutrição clínica jurássica há quase 30 anos já, né? E aí veio um pouquinho disso. Eu brinco, eu falo que eu falava que eu não ia ser professora, né? E, na verdade, que eu ia ser nutricionista, eu não ia ser professora. E, no fim, em função da prática clínica, eu acabei começando a dar aula, dar curso, depois aula. Então, na verdade, eu também dou aula de pós-graduação para nutricionista, para médico, né? Vários cursos de extensão. Agora, em agosto, eu estou começando um que vai ser de 50 horas de suplementação nutricional na prática clínica, né? Vai ser agosto, setembro, outubro. E aí, como você mostrou o livro, né? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar nessa área, que inicialmente eu comecei a me aprofundar nos estudos para tratar meus filhos e comecei a me aprofundar cada vez mais nessa linha da nutrição, né? Na verdade, é simplesmente um olhar diferente para as mesmas bases, porque a mesma fisiologia, a mesma bioquímica, o mesmo entendimento, né, do processo do nutriente, como é que funciona, só que a gente aprofundou um pouco mais esses estudos em relação a como o organismo se relaciona com o alimento, e não só qual é a qualidade do alimento, né, mas como isso se relaciona com o organismo, e um pouco mais aprofundado a ação dos nutrientes, né? E o que me chamou um pouco a atenção é que, porque quando a gente começa a tratar, quando eu começava a tratar os pacientes e explicava essas coisas para eles, eles falavam assim para mim, mas aonde eu posso ler mais sobre isso? E, na verdade, não tinha. Imagina isso há 30 anos atrás. Não tinha. Então, isso começou a me levar àquela coisa assim, bom, acho que eu vou precisar começar a escrever, né? Então, vamos indo, aí fomos começando a escrever. Só que conforme foi indo, né, todos esses estudos e esses conhecimentos, quando alguma coisa me incomodava muito, que eu estava vendo que os conceitos eram errados, que se falava de uma maneira que tinha a chance de prejudicar as pessoas em relação à nutrição, eu falava, vou escrever, né? Então, vou escrever. Porque a hora que você vai escrever, você tem que... Eu brinco, eu falo que cada livro é um doutorado, né? Porque você tem que ir pesquisar, estudar, entender, para poder traduzir no livro. É um processo simples também que as pessoas entendam, né? Você faz isso. Então, é uma tradução, né, Glaucia? Você tem que traduzir, aí você fala assim, mas o livro tem muita coisa técnica. Sim, mas com uma linguagem mais simples. Com certeza. Que as pessoas conseguem entender, mas muitos leigos também leem.
né? E aí essa história do cálcio, na forma, na medida e no lugar certo, ela começou um pouquinho por isso, porque para mim conseguir tirar leite dos meus filhos, eu levei quase 6 meses. Com o doutor Silvio e outras pessoas falando na minha cabeça, eles não saram por causa do leite, tira o leite. E eu falava, como é que eu vou tirar o leite? Eles estão em fase de crescimento, é aquele desespero, né? Porque a gente aprendia isso, não aprendia? Sagrado, né? Aquela coisa insubstituível. Se não tiver leite, não cresce. Se não tiver leite, não tem cálcio. Se não tiver cálcio do leite, não tem osso. E aí aquelas coisas que a gente ouvia. E isso me desesperava. Mas teve uma hora que os meus filhos estavam com tanto problema que eu falei, ok, vamos tirar o leite. E tirei por praticamente um mês radical. Todo mundo em casa sarou do que tinha. Literalmente todo mundo em casa sarou do que tinha. Eu sarei de sinusite, de outras coisas. Meu marido de amidalite constante, herpes. O meu filho de rinite, de bronquite, de TDAH. A minha filha de otite, de amidalite. Começou a emagrecer, coisa que não emagrecia nem rezando. Comendo as mesmas coisas que todo mundo comia, na mesma quantidade que todo mundo comia, o bichinho engordava e outro não. Que negócio é esse? Né? Então, e a hora que eu tirei um mês o leite que todo mundo sarou, eu falei, peraí, agora ninguém me contou essa história, eu vivenciei. Só que quando deu um mês, aquele medo de faltar o cálcio, eu cheguei com um copo de leite e fiz meu filho tomar. Passou 2 horas, ele não respirava mais, voltou a bronquite, aquelas bochechas vermelhas de estamina, né? Irritado. Eu falei, o quê? Agora quem vai entender esse negócio sou eu. E aí comecei. Como isso aconteceu, né? Mas aí eu fui pesquisar tudo e mais um pouco, porque olha só, como é que você pode pensar que um alimento que estava causando tanto problema, uma coisa só estava causando tanto problema numa família inteira? Como é que dá para você imaginar que um negócio desse pode ser saudável? E como é que a natureza ia colocar um nutriente tão importante para o organismo num alimento que nem foi feito para nós? E a gente ser dependente de um alimento que nem foi feito para nós. Então, essas coisas começaram a me chamar a atenção e nessas pesquisas todas que eu comecei a fazer, entre elas eu comecei a estudar o metabolismo do cálcio. E quando eu comecei a estudar o metabolismo do cálcio, eu comecei a entender que, na verdade, em muitas coisas na ciência, um fala, o outro repete e ninguém pensa. É mais ou menos assim. Vira sofisma. Infelizmente. Vira sofisma, vira crença, né? É mais uma crença do que ciência. Porque quando você vai para a ciência e vai entender o metabolismo do osso e vai entender o metabolismo do cálcio, cada vez, quanto mais você estuda, mais você entende quantas bobagens falam, né? Sobre esse processo. E é um pouco por aí, é uma maneira que eu acho, Gláucia, de as coisas devem ser simples, mas não tão simplificadas. Então, você pega um osso, que é uma massa óssea, que é composto por, no mínimo, 24 nutrientes, que tem na parte orgânica, mais de 90% é colágeno. Então, começa a pensar na formação dessa massa óssea, estudar esse osso, a gente vai ver que ele precisa de, no mínimo, mais 24 nutrientes para formar a massa óssea. E depois o cálcio mineraliza. Então, aí vem uma pessoa que está com uma osteopenia ou uma osteoporose, aí olha para a cara dela e fala, é falta de cálcio? Como assim? Uma coisa extremamente complexa vai ser causada pela deficiência de um único nutriente e achar que você vai entupir a pessoa de cálcio e vai resolver. É isso que a gente vê na prática clínica? E não resolve. E é o perigo das pessoas que compram por conta própria suplementos com doses altíssimas de cálcio, muitos deles em formas químicas de pouca absorção, de pouco aproveitamento, e de forma isolada isso não vai surtir efeito, né? A gente precisa combinar com todos os outros nutrientes, equilibrar todo o restante e trabalhar também na alimentação tudo aquilo que está piorando e que está, inclusive, facilitando a saída desse cálcio do osso.
que está contribuindo para todas as causas, né? E o que você falou é muito sério, porque como passam essa ideia para as pessoas, seja na propaganda, seja, né, que você que é simples, é só ir lá e tomar cálcio ou tomar uma coisa enriquecida com cálcio que você vai resolver o problema. E aí, infelizmente, nós ainda temos prescrição de cálcio. Eu canso de pegar paciente com prescrição de cálcio. Eu também. E a maior parte dos cálcios que são prescritos são carbonato de cálcio. O que é o carbonato de cálcio? É giz. Então, o pessoal está tomando o quê? Giz, certo? E o carbonato, ele irrita o estômago, ele irrita o intestino, ele pode prender intestino, né? Fora isso, porque aí, quando você toma cálcio, ele elimina o magnésio. E eu acho que para entender melhor um pouquinho tudo isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é o metabolismo do cálcio. Quando você entende o metabolismo do cálcio, vai ficar mais fácil entender um pouco disso que a gente está falando. Porque a gente fala assim, mas ainda tem gente que prescreve cálcio? Tem. Só que se você pegar os consensos, consenso de cardiologia, consenso de ginecologia, nos consensos está escrito que não se deve suplementar cálcio. Principalmente não se deve suplementar cálcio isolado, né? E de maneira, você pega de maneira errada, ou seja, na forma errada, isoladamente e em nenhum momento, como você falou, corrigindo os fatores que podem ter levado a esse processo. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente entender melhor isso é entender esse metabolismo, certo? Isso. Porque a hora que o pessoal fala assim, se não tiver leite, não tem cálcio. Começa por aí, não é isso? E tanto é que muitas vezes fala, doutor, eu vou tirar o leite. Hã? E com tantas fontes de cálcio nos alimentos, né? Não é? Só que passam a ideia para o pessoal que o único alimento que tem cálcio é leite de vaca, que nem para nós foi feito. Como eu brinco, eu falo que nem a vaca toma leite de vaca, né? Porque depois que a vaca desmama, que o bezerro desmama, se tomar leite de vaca vai ter diarreia violenta. Então, o que acontece? Se não tem leite, não tem cálcio, se não tem cálcio do leite, não tem osso. E aí eu falo que se isso fosse verdade, em primeiro lugar, o oriental lá no Japão não teria osso, certo? Porque os laticínios nunca foi uma coisa nativa, um consumo natural para os orientais. E os menores índices de fratura e osteoporose são dos japoneses. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. E os maiores índices são do americano. 5 copos de leite por dia mais derivados. E é o maior índice de fratura e osteoporose do americano. Então, me explica esse negócio, né? Então, quando a gente fala assim, em primeiro lugar, tem osteopenia, tem osteoporose, é falta de cálcio. Se não tomar leite, não tem osso. Ok, vamos lá. Dentro desse processo, cálcio é o único mineral, e aí a gente vê a importância dele. Ninguém está falando que ele não é importante, ele é super importante. E ele é tão importante que ele é o único mineral que tem regulação hormonal, para não correr o risco da gente entrar nem em deficiência e nem em excesso. Porque quando a gente fala que o organismo é um grande laboratório de química, tem reação acontecendo o tempo todo, para todo lado, nós somos consequência dessas reações e os reagentes são os nutrientes. Faltou dar problema, sobrou dar problema. Então, não tem vilão ou mocinho. Então, e o cálcio é tão importante que quem faz essa regulação é a calcitonina, o PTH e a vitamina D, que tem que deixar ele naquela margem de segurança, nem menos nem mais. Então, existe toda uma regulação hormonal para manter o tempo todo o cálcio nesse limiar. Agora, é raro você pegar uma pessoa que tenha uma osteopenia ou uma osteoporose e tenha deficiência de cálcio. Se você pegar o cálcio no limiar mínimo,
é porque está com deficiência de vitamina D. Quando faz adequação da vitamina D, faz adequação do cálcio. Não é isso? Não é o que a gente pega na prática clínica? Com certeza. Então, se é tão difícil você pegar uma pessoa com deficiência de cálcio, tomando ou não tomando derivado de leite, extremamente comum, a gente no consultório não pegar ninguém com deficiência, o que leva, então, a uma perda de massa óssea? Na maior parte das vezes, é a deficiência ou insuficiência dos nutrientes que funcionam em conjunto com o cálcio, determinam as suas ações e determinam a sua adesão à massa óssea. Então, em geral, por exemplo, deficiência de zinco. O zinco participa da estrutura cristalina do osso. A deficiência de zinco pode contribuir por 40% a 45% de perda de massa óssea. Quem que fala do zinco? Certo? Magnésio, sem Oi, querida, fala. Ninguém fala. Não fala. O magnésio é necessário para todas as ações do cálcio, literalmente todas. É necessário para que o cálcio se incorpore no osso e é necessário para manter o equilíbrio do cálcio no organismo e não aumentar uma excreção urinária. O boro evita a excreção urinária de cálcio e magnésio. Ele é fundamental para essa utilização adequada e, inclusive, o boro tem ação na formação da massa óssea. E a vitamina D, fundamental para direcionar o metabolismo do cálcio, não só para absorção, para todo esse processo de... Todas as ações do cálcio são determinadas pela vitamina D, não só a absorção. Certo? E o boro? E o manganês? Manganês faz parte das glicosaminoglicanas, que fazem parte da estrutura do osso. E o colágeno? Colágeno é formado de luz, brisa ou nutriente? Certo? Nutriente. Então, 90% da parte orgânica do osso é colágeno. Para ter colágeno, precisa ter ferro, precisa ter cobre, precisa ter vitamina C, entre outros nutrientes. A deficiência de B12, B6, metilfolato, zinco, magnésio, colina, betaína, levam a aumento de homocisteína. Homocisteína alta faz ligação frouxa do colágeno. Certo? Então, olha quantos nutrientes nós já falamos só agora. Vitamina A é necessário para a transcrição dos genes na formação da massa óssea. Certo? E aí vai. Ou seja, silício. Toda a parte estrutural depende de silício. Cabelo, pele, unha, cartilagem, músculo, osso, depende de silício. Então, é o cálcio que forma o osso? Da onde que se tira uma bobagem dessa? E a gente vê hoje que, pelo fato da alimentação estar muito deficiente em muitos nutrientes, né? E o pessoal às vezes pensa só no macro, né? Na quantidade de carboidrato, de gordura, de proteína, mas esquece que esses micronutrientes são super importantes e que para isso a gente precisa ter um consumo adequado e regular de frutas, verduras, legumes, né? Cereais integrais, de tudo isso aí da melhor forma possível, de preferências orgânicas, que tem um teor até de nutriente um pouco maior, da questão da prática de atividade física, que também contribui bastante. E uma alimentação deficiente faz com que as pessoas fiquem buscando nos suplementos aquilo que a alimentação deveria trazer. E se a gente consegue ter uma boa alimentação, a gente só vai precisar suplementar, se for o caso, o mínimo necessário. Né? Mas é preciso que tenha esse conjunto, né? E no alimento a gente consegue ter o conjunto de nutrientes, um conjunto de várias coisas, de fibra, de água, de vitaminas, de minerais. E no alimento a gente consegue uma oferta muito maior do que tomar em cápsula. Então, é isso que a gente precisa. Inclusive daquilo que a gente nem sabe que existe ainda, né? Isso. Porque legume, verdura e fruta chega a ter centenas de compostos bioativos, que a gente ainda não tem nem ideia de como isso interage com o organismo, não é? Então, você fala, alimentação determina? A alimentação determina. E suplementação ajuda, otimiza, mas a alimentação determina. Não é? E aí, dentro desse processo, a gente tem vários fatores que podem comprometer. Porque você fala assim, se não é a falta do cálcio que leva a uma perda óssea, e é
a deficiência ou insuficiência com os outros nutrientes que agem em equilíbrio, o que acontece aí, né? Por que esse processo? Normalmente é por uma síndrome de má absorção, que faz com que haja, porque como a Gláucia falou, é muito difícil a gente ter deficiência de carboidrato, gordura e proteína, tem que estar muito mal para ter, mas é aqui para ter deficiência de vitamina, mineral, ômega 3, né? Ômega 3 tem ação anti-inflamatória, ele evita a retirada do cálcio do osso, né? Então é uma ação importante que ele tem aí nesse caso, e em vários outros, mas vamos lá. E aí o que acontece? Avaliar o que está levando uma síndrome de má absorção. Não está produzindo direito um ácido clorídrico para ionizar a vitamina e mineral para ser absorvido? Ou come, a alimentação está com qualidade ruim, não come em horários regulares, toma líquido com a refeição, dá 2 mastigadinhas e engole, ou seja, eu tenho todo um hábito alimentar que impede que haja uma digestão e, por consequência, uma absorção adequada. É uma desbiose intestinal, está com alteração da microbiota, que altera a permeabilidade do intestino e altera o pH e inibe a absorção de vitamina e mineral, né? E ainda induz processo inflamatório. Processo inflamatório aumenta a retirada de cálcio de osso, aumenta a reabsorção óssea. Então, com certeza, é mais um fator que pode contribuir para todo esse processo, não é? Então, como é que está isso? Como é que está essa alimentação? Como é que está esse equilíbrio? E aí, quando o pessoal fala assim, mas é o cálcio do leite que é bem absorvido. O cálcio do leite tem uma biodisponibilidade de 32%. É baixo. Se você pegar couve, brócolis, repolho, é mais de 60%, já considerando os fatores antinutricionais. Certo? Então, o que acontece? Quando você falou, e eu concordo com você em gênero, número e grau, a hora que você tem o leite, você tem cálcio. Que mais? Cálcio. E que mais? Cálcio. Ele tem 3 vezes mais cálcio que o leite materno. Mas e o magnésio? E o zinco? E o boro? Então, qual é a quantidade e a qualidade desses micronutrientes presentes no leite de vaca? São muito pobres, certo? Então, e cálcio, quando eu tenho alto consumo de cálcio, elimina magnésio, certo? Agora, vamos pegar os alimentos vegetais. O boro, ele faz parte da estrutura, da membrana do vegetal. Então, os alimentos vegetais são ricos em boro, riquíssimos em magnésio, em cálcio. Mas a natureza é sábia. Nesses alimentos, você quase sempre vai encontrar mais magnésio que cálcio. Certo? Então, magnésio, cálcio, vitamina K, né? Nos alimentos vegetais são riquíssimos em vitamina K. Em complexo B, de uma maneira geral, em fibras, para manter uma microbiota saudável, para adequar o pH. Os legumes, verduras e frutas, o metabolismo deles libera substâncias que alcalinizam o sangue. E as proteínas em excesso do leite de vaca, que é chamado até de carne líquida, acidifica o sangue, que deveria ser alcalino. E isso é mais um fator que faz tirar não só o cálcio, né, fazer reabsorção do osso, cálcio, magnésio, etc., para alcalinizar o sangue, né? Então, é uma série de fatores que falam a favor do cálcio presente nos alimentos de origem vegetal, efetivamente ser o responsável pela formação da massa óssea. Porque, além de ser bem absorvido, ainda tem o conjunto dos nutrientes que trabalha com ele. Então, é extremamente, né, mais comum que ele tenha. E aí a gente tem os estudos da Organização Mundial da Saúde, que são chamados o paradoxo do cálcio, onde eles falam países que têm maior consumo de cálcio de origem vegetal, eles são os que têm menor índice de fratura e osteoporose. Países que têm maior consumo de cálcio de origem animal são os de maiores índices de fratura e osteoporose. Estudos da Organização Mundial da Saúde. Só que eles não entraram no detalhamento do metabolismo do cálcio. Mas quando você vai para os estudos das DRIs, do Instituto de Medicina, eles falam sobre isso. Que efetivamente
essas recomendações, alguém perguntou aí para a gente da recomendação do cálcio. Uhum. Essas recomendações do cálcio, altíssimas, foram feitas por pesquisadores dos Estados Unidos, Canadá e dessa região, de países que não têm a oferta de alimentos que nós temos, não tem a oferta, não tem sol, não tem todos os fatores que nós temos aqui no Brasil a favor. E eles deixam isso no documento, que cada país, dependendo do conjunto de alimentos-fontes, porque um alimento-fonte não é o que tem em maior quantidade, o alimento-fonte é o que tem o nutriente e é altamente consumido. Então, aqui no Brasil, nós temos tudo e mais um pouco. Legumes, verduras, o grupo do feijão, cereais integrais, né, várias frutas. Nós temos muita fonte de cálcio. Então, o que... Nesses países também, onde tem essa recomendação muito alta, o consumo de industrializados também é muito alto. E a gente... Com muito aditivo químico, açúcar, né? E tem essa quantidade enorme de aditivo que tem levado à desbiose, esse processo de desbiose tão recorrente que a gente... Isso mesmo. E também numa quantidade de sódio muito elevada, que piora não só a questão da pressão arterial, que é o que o pessoal inicialmente preocupa, mas esse consumo aumentado de sódio, ele também acidifica o organismo, ele também provoca uma saída, vamos dizer assim, né? Falando de uma forma muito simples. Aumenta a excreção do cálcio, né? Do cálcio do osso para ser eliminado, favorecendo todo esse quadro também de osteopenia e osteoporose. Então, não é só uma recomendação acima da média, mas todo um hábito alimentar muito ruim e com um consumo muito baixo de alimentos da forma in natura que a gente deveria consumir. Então, Glaucia, pegando esse gancho que você falou, por que essa recomendação da RDA é tão alta? Porque eles levam em consideração os fatores que eliminam o cálcio do organismo. Então, 50% da variabilidade dessa utilização do cálcio depende desses fatores que a Glaucia estava falando, que eliminam o cálcio do organismo. Excesso de sódio, excesso de açúcar, excesso de cafeína, excesso de fosfato. Olha só, leite de vaca tem uma quantidade enorme de fósforo, assim como as proteínas de origem animal, assim como o que dá gás ao refrigerante, água com gás artificial. Excesso de proteína de origem animal, excesso de gordura, tá? Então, todos esses fatores, eles favorecem o aumento da excreção urinária de cálcio. Então, para compensar a dificuldade de absorção com o aumento da excreção, eles jogam a RDA lá em cima. Mas se você ler o documento das DRIs, porque a gente só fala assim, qual é a DRI? Mas não lê o que eles escreveram lá. E como aquilo me incomodava muito, na hora que eu fui estudar o metabolismo do cálcio, eu falei, eu quero ver que justificativa que eles dão, entendeu? Para um negócio absurdo desse. E aí a justificativa que eles dão é a real necessidade do cálcio é de 400 a 500 miligramas. Não é o que eles colocam. Então, o que eles consideram para colocar aquela RDA é o que acontece dentro da realidade daqueles países. Mas no próprio documento eles colocam, cada país tem que estudar uma recomendação mais indicada de acordo com os seus hábitos. E em vez de se fazer isso, fica copiando o americano, repetindo as porcarias que eles comem, repetindo os maus hábitos para poder importar o remédio, certo? Ao invés da gente ter um conhecimento um pouco mais aprofundado desse metabolismo, né? Que aí a gente começa a entender o que está acontecendo. Você imagina você suplementar cálcio para uma pessoa que já tem cálcio e ela está com deficiência de vitamina K2, por exemplo, porque a vitamina K2 direciona o cálcio, puxa para o osso. É a vedete da cardiologia, né? O pessoal usa muito a vitamina K2 e MK7 para evitar a calcificação arterial. Então, a pessoa já está com cálcio normal, está com deficiência nutricional. Você entope ela de cálcio, para onde vai esse cálcio? Para o osso? Não vai. Então, vai para as articulações, vai para a carótida. Artérias também, né? Então, é para a carótida, né? Vai lá para a carótida, mas também pode ir para a artéria abdominal, pode ir para canal de ouvido, pode fazer osteofito, bico de papagaio, esporão, cálculos renais, cálculos na vesícula,
né? Então começa a aumentar a calcificação. Presta atenção, né? Para quem está acompanhando a gente, que também é da área, que atende, presta atenção quando você pega uma pessoa com osteopenia, osteoporose. Primeiro, vê se ela não consumiu leite a vida toda. Quando eu falo leite, não é leite. É leite, queijo, iogurte, alimentos feitos com leite, né? Porque o pessoal fala, não, doutora, eu não consumo leite, só queijo, né? Não é assim? Doutora, leite eu não consumo, é só queijo. E a gente precisa 10 litros de leite para fazer um de queijo ou de iogurte, certo? E pior, ainda muitos deles ainda vêm enriquecido com cálcio, tá? Isso, inclusive, é citado no documento das DRIs, que precisa tomar cuidado com o alimento fortificado com cálcio. É citado no documento, tá? Para a gente ver quanta coisa que a gente já tem isso e ninguém olha porque está já provado e comprovado. Mas pode ter certeza que essa mesma pessoa que tem osteopenia e osteoporose sempre consumiu derivado de leite e é muito comum vir com algum outro processo de articulação, ou de articulação, desculpa, de calcificação, e com muito sintoma de deficiência de magnésio. Então é tipo assim, espasmo, contração, cãibra, cólica, tremor, bruxismo, alteração do sistema nervoso central, inchaço, né? Inflamação, porque o magnésio é altamente inflamatório. Então, a gente começa a ver as pessoas que vêm desequilibrando totalmente. Excesso de cálcio, deficiência de magnésio é uma das causas isoladas de resistência à insulina. Aí a pessoa fala, doutora, de repente eu comecei a engordar. De repente, quando? Ah, foi em tal situação. Aí eu já olho e falo assim, que a pessoa já falou lá que está tomando um cálciozinho. Aí eu já falo assim, quando você começou a tomar cálcio? Ah, foi nessa situação. Bom, mas você está vendo que coincide? Ó, você começou a tomar cálcio aqui, um mês depois você começou a alterar o peso. Coincidência, de novo? Doutora, de repente começou a me dar dor articular. Quando é esse de repente? Alguma coisa mudou? Quando você começou a tomar essa suplementação? Foi nessa época. Nossa, quanta coincidência. Né? Aí a gente começa a ver. E o problema também que eu vejo é que muitas vezes a pessoa começa a tomar uma suplementação de cálcio, repete um exame de densitometria, volta ainda pior, né? E aí o que às vezes a gente vê de conduta errada, eles aumentam a dose de cálcio sem pensar em todos os outros nutrientes e a situação cada vez piora em relação ao osso e piora também calcificando outras estruturas, né? Exatamente como você falou. Então, é um erro muito comum que a gente vê, né? E infelizmente só piora, a gente não vê melhor indo por esse lado, né? Então aí daí a importância realmente de pensar no todo. Eu acho que uma coisa importante da gente considerar é que o osso ele está em constante remodelação, certo? Uhum. Então nós temos células que fazem parte do osso, que avisam o organismo que aquele pedaço tal tem que ser remodelado. Aí ele passa informação, vai lá aparecer os osteoclastos, vão tirar, vão fazer reabsorção daquele pedaço, manda isso para o sangue, entra os osteoblastos, remodelam, né? Fazem essa parte novamente, depois de 15 dias é que o cálcio começa a mineralizar. Isso. Ok. Quando o pessoal toma esses bisfosfonatos, eles inibem a remodelação óssea, certo? Tanto é que cirurgião dentista, se você chegar lá e falar que está tomando bifosfonato, ele não põe a mão em você. Ele fala, vai precisar ficar tanto tempo sem tomar para só depois a gente mexer na boca, porque causa osteonecrose do maxilar, porque inibe remodelação. E o pior é que quando você fala assim, mas ele melhora a massa óssea. Não, ele melhora o exame. E esse é o grande problema, porque muitas vezes vem com o exame melhorado. Só que, quando inibe essa reabsorção, então evita essa remodelação, existe sim uma maior calcificação, mas não no lugar que deveria ser.
Então, esse processo pode levar à perda da flexibilidade do osso. E se isso acontece, aumenta a chance de fratura ou de microfratura. Então, você vê que a densitometria melhorou no exame e a pessoa tem mais risco de fratura ou microfratura, certo? Porque perde aquela flexibilidade. Fora os outros efeitos colaterais, né? Que é aquela história, tem que consumir em jejum, ficar 1 hora em jejum, né? Pelo menos de meia hora ou 1 hora em jejum. Por quê? Porque pode dar hemorragia no esôfago. Porque pode dar uma série de outros problemas. E nos Estados Unidos, praticamente não se usa mais esse medicamento. E aí, eu me lembrei disso quando você falou do exame. Porque você pega o exame e fala, olha, melhorou. Sim, melhorou na imagem, só isso. Outra coisa da densitometria é que nós temos uma avaliação para o adulto jovem e para a idade da pessoa. E a própria Organização Mundial da Saúde coloca que existe uma perda natural e normal da massa óssea com a idade, a partir do ponto de pico da massa óssea, que é do adulto jovem, ela começa a ter uma queda. É uma leve queda, mas uma leve queda normal. E isso não é considerado no exame. Se avalia pelo adulto jovem. Então, você pega, às vezes, a pessoa que, para a idade, está acima do esperado, você olha para ela está calcificada, e aí, para o adulto jovem, vem um índice de osteopenia ou osteoporose. De tudo que é avaliado, o laudo vem osteoporose. Exatamente. Então, é uma coisa absurda, porque põe em risco a vida das pessoas. Por que é um consenso não suplementar cálcio isolado? Pelo risco cardíaco. Tomar suplementação de cálcio pode levar à morte súbita, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. É uma coisa que tem que tomar cuidado. Suplementação nutricional, se não fizer bem, mal não faz. Mentira! Mentira. Né? Pode causar problemas seríssimos. Então, mas e se tiver com uma osteopenia ou uma osteoporose? Então, nós vamos para a alimentação, vamos corrigir os hábitos alimentares, que podem estar levando a uma deficiência nutricional, a um processo inflamatório com alto consumo de leite, glúten, soja, amendoim, aditivo químico, açúcar, né? E daí para frente, a falta do legume, da verdura, do cereal integral, das leguminosas, corrigir o processo digestivo, corrigir a desbiose, melhorar a absorção, melhorar o equilíbrio dos nutrientes, quando necessário, fazer uma suplementação multivitamínica e mineral, com um cálcio quelado e sempre uma quantidade de 2 a 3 vezes mais magnésio que cálcio. Eu nunca uso, nem para uma recuperação de massa óssea, mais do que 100 miligramas de cálcio. Para mim usar isso, a pessoa tem que ter uma doença que leva ela a uma diminuição muito grande do cálcio. Já aconteceu isso, eu peguei uma paciente que tirou a paratireoide. Ela tirou tireoide e paratireoide. E para ela levou um processo que o cálcio despencava, não parava aquele cálcio. Então, ela teve que tomar cálcio, mas quando ela chegou para mim, ela estava tomando uma dosagem elevadíssima de cálcio e o cálcio não saía do lugar, não saía do lugar, não saía do lugar. Aí eu falei, ok, agora vamos lá, vamos trocar a forma do cálcio, vamos entrar com ele quelado, vamos entrar com magnésio, boro, zinco, complexo B, vitamina K2, regular, adequar a vitamina D. Ela tomava, inclusive, a vitamina D ativa. Né? Ela já tomava o calcitriol, de tão complicado que era o processo dela. Depois de um período de tratamento, adequou o cálcio. Foi para um processo de adequação. Acabou aquela perda de cálcio urinário que ela tinha. Só equilibrando todos os outros nutrientes. E é uma das únicas situações que eu me lembro dela ter que tomar cálcio, de verdade, em quantidade alta. Gestante, que a gente trabalha aí 120, 150 miligramas, dependendo da pessoa, é o máximo. Mas sempre
2 a 3 vezes mais magnésio do que cálcio. E associar 3 miligramas de boro numa suplementação evita a excreção urinária de 40% a 45% de cálcio e magnésio. Então, a associação entre os nutrientes potencializa a ação de cada um deles. E a gente consegue, muitas vezes, trabalhar com doses menores. E adequar, e aí tudo que a Glaucia falou. E atividade física, como é que tá? Ah, doutor, eu faço hidroginástica, né? E a gente sabe que para você ter um estímulo para a formação da massa óssea, você precisa da ação da gravidade. Então, não adianta um exercício que é feito na água. Ele adianta para um monte de coisa. Ele é excelente para um monte de outras coisas, mas não para a massa óssea. Não é? Precisa de aí precisa orientação do educador físico, que é aí a área dele, né? Ele que tem que trabalhar isso. Regulação hormonal, não é? Que tem que ser uma coisa importante, tem que conversar, você regulou, como é que está a tireoide, né? Regulação da tireoide, então toda a regulação hormonal é aquela pessoa que muitas vezes vive tomando um corticoide da vida. Corticoide é uma coisa que detona cálcio do organismo, assim como o diurético. Então, o que a gente vai ver nessa pessoa? Se ela está com uma osteopenia, osteoporose, eu vou dar cálcio? Ou eu vou pensar em tudo isso que a gente falou aqui? Em todo esse processo que vai efetivamente equilibrar todos os fatores que podem estar contribuindo com essa má utilização do cálcio. Porque pode ter certeza que se ele não vai para a massa óssea, ele vai para o lugar errado. E vai inflamar, e vai alterar uma série de outras funções do organismo. Então, sem dúvida, é importante a gente equilibrar todo esse processo, não é não, Glaucia? Com certeza, senão nada feito, né? E realmente a gente vê exatamente isso, é uma preocupação de que o suplemento substitua o alimento, de um sedentarismo danado, né? De recomendações erradas, inadequadas, de formas químicas que não vão trazer resultado algum, né? De suplementações prontas que a gente vê aí inúmeras, né? De pensar que isso tem que ser feito caso a caso, de acordo com cada um, com o estilo de vida, com os hábitos alimentares, trabalhar o que precisa ser trabalhado e suplementar realmente o que for preciso e necessário, sem exageros, né? Porque a gente hoje, infelizmente, vive uma cultura onde o suplemento parece que ele se tornou mais importante que o alimento e não pode ser dessa forma. Né? Então, eu falo que tem que ter esse resgate realmente da comida de verdade, dessa alimentação. Né? É uma coisa que você fala muito e que a gente vê, que eu acho que até esse período agora da quarentena ajudou um pouco, as pessoas perderam o hábito de cozinhar, elas desaprenderam e agora elas tiveram que voltar a ter contato com isso. E eu acho que é um momento realmente importante para ajudar a retomar essa alimentação de melhor qualidade, né? Nutricional, para que a gente consiga não ter... porque uma pessoa, quando ela tem alguma deficiência de qualquer nutriente, isso não vai impactar em uma coisa só. Tudo trabalha de forma muito integrada e se eu tenho, por exemplo, uma deficiência de zinco, isso não vai afetar só até na questão do cálcio, vai afetar no cálcio, vai afetar a digestão, vai afetar a produção de insulina, né? Vai afetar uma série de outras funções que o zinco, por exemplo, tem, e isso acontece com todos os nutrientes, eles não têm uma função única. A gente precisa pensar que cada nutriente tem inúmeras funções e que se ele estiver em baixa, eu vou ter todo esse problema. E que também o excesso disso pode me trazer muitos problemas. Inclusive, na própria interação entre os nutrientes, o excesso de um pode prejudicar a ação do outro. E aí eu começo a ter uma deficiência do outro nutriente que faz essa interação. Então, todo esse cuidado é fundamental. Cuidado com essas suplementações prontas, essas automedicações, vamos dizer assim, nessa autossuplementação, porque isso aí pode estar trazendo muito mais problema para a sua saúde do que você imagina, né? Isso falando aqui para as pessoas que estão seguindo a gente. Então, o que a gente espera realmente evitar e questionar, né? Questionar, inclusive, esses exames, como a gente tem visto, que muitas das vezes parece até adoecer mais as pessoas, né? E a questão de sentar na frente do paciente e avaliar esses sinais, esses sintomas, as queixas, avaliar esse hábito alimentar e a partir daí a gente traçar uma estratégia é muito importante e é o que vai realmente ajudar em todo esse processo, não só de osteopenia e osteoporose, que é o nosso tema hoje, mas da saúde como um todo. É por isso que a gente fala que nutrição atira no que vê, acerta no que não vê, né? Certamente. Porque
Não tem jeito de você querer conseguir isolar o nutriente. Até um dos objetivos de dar o curso de suplementação é exatamente esse. Tudo isso que você falou. Da importância, sim, a gente sabe o quanto uma suplementação ajuda. A gente não tem dúvida de quanto ela é importante. Mas a gente sabe também que ela só funciona se a alimentação estiver adequada. Senão então, a base fora. A base é a alimentação. E aí a suplementação otimiza, quebra um círculo vicioso, né? Porque é aquela história, não forma ácido clorídrico porque tem deficiência de zinco e complexo B. Aí não forma ácido clorídrico, não absorve o zinco e o complexo B da próxima comida que comer. Mas aí também não tem para fazer o próximo ácido clorídrico. Começa a entrar num círculo vicioso. Aí muitas vezes eu entro e quebro esse círculo vicioso, ofereço nutriente para conseguir melhorar a produção do ácido clorídrico, para melhorar a produção, a integridade da mucosa, para melhorar a microbiota, para absorver o zinco e o complexo B do alimento que eu vou comer depois. Então eu quebrei o círculo vicioso. E ele otimiza, mas a sinergia entre os nutrientes é um fator determinante. É importantíssimo. E a gente cansa de ver esse tipo de coisa. Suplementação nutricional, se não fizer bem, mal não faz. O pessoal chega com uma suplementação no consultório que você não sabe se você chora ou se ri, entendeu? De tanto desespero que dá quando eu vejo. E eu vejo pessoas que chegam com R$3.000 de suplementação. R$2.000 de suplementação. E que você fala assim, minha Nossa Senhora. Então você fala, você é contra medicamento. Não, eu não sou contra medicamento. Eu acho que quando precisa do medicamento, graças a Deus que ele existe. Mas a gente sabe que a maior parte dos medicamentos não tratam, tá? Pode ou não controlar o sintoma, mas a maior parte não trata. Não trata a causa. E o suplemento nutricional vai ser diferente? Se eu não mudo a causa que levou essa deficiência, né? Eu falo, vou tomar isso, ok. E continuo com erros de comportamento alimentar, com uma bela desbiose, com todo um processo. Eu posso ter uma ação momentânea daquele nutriente? Posso. Mas, primeiro que vai ser momentânea, não vai ser completa, porque, como a Glaucia falou, excesso de um induz a deficiência do outro. Então, eu começo a ter os sintomas de carência do outro. Certo? Então, eu nunca vou ter um processo completo que resgata a função do organismo. E é muito sério isso, porque hoje a suplementação pipoca. Ela está no supermercado, ela está na farmácia, todo mundo acha, a comadre receita, não é? A comadre, praticamente todas as áreas da saúde, sempre alguém acha que dá para suplementar alguma coisa. E a gente sabe que até nós, nutricionistas, que deveríamos ter a maior base de todas, não temos. A gente não tem. A gente não aprende isso na faculdade. E a gente tem muitas informações que são manipuladas por indústria farmacêutica, por indústria alimentícia, né? Então, a gente acaba meio que entrando de gaiato no navio nesse negócio. Entendeu? Como você vê muitas pessoas com suplementação para esportista. Uma das piores coisas que eu vejo é a suplementação em atividade física. Porque é uma coisa que é meio igual para todo mundo, não se avalia a necessidade individualizada, como se realmente todo mundo tivesse alta necessidade de proteína. Aí você começa a sobrecarregar fígado, rim, acidificar sangue, e excesso de proteína é alimento de fungos e más bactérias. E a gente vê isso. As físicas são diferentes, né? As demandas, dependendo do esporte que se pratica, são esportes diferentes, com demandas diferentes. Então, realmente... mas a gente vê generalizar, né? Se generaliza uma coisa que já não é igual. E é a mesma coisa quando a gente pega uma pessoa que tem uma osteopenia ou uma osteoporose. Ou seja, quais são os fatores que para essa pessoa estão interferindo para que isso aconteça? E é isso que a gente tem que resgatar. Não tem jeito. Eu tenho que pensar nisso, que
é o mesmo nutriente necessário para fazer o cabelo, a pele, a unha, o osso, a cartilagem, é nutriente necessário para o coração bater, para o cérebro funcionar, para o rim funcionar. Nas deficiências que são ou crônicas ou severas, o organismo vai priorizar. Ou o coração bate, o cérebro funciona e o rim funciona, ou eu formo o cabelo. Cabelo, unha, e aí vai. Eu falo, aí não tem jeito, aí o cabelo nem cai, ele se joga, né? Então aí por quê? Porque o organismo fala, tudo bem, o cabelo nasce de novo, mas se o coração parar, acabou. Então, até quando eu vou avaliar nutriente no sangue, tem que ter esse cuidado com essa homeostase. Porque se faltar o zinco, o organismo tira do osso e joga para o sangue. Aí você faz a avaliação no exame de sangue, ele está normal. Quando você vai avaliar a função, tudo aquilo que você falou, né? Resistência à insulina, alteração hormonal, sistema imunológico danado, né? A parte estrutural, o cabelo cai, mancha branca na unha, e aí começa todo aquele processo. E em quem que eu vou acreditar? Na clínica que eu estou vendo da pessoa ou no exame de sangue? Tá? Então, com certeza, a clínica é soberana. Oi? Por isso, conversar com o paciente, escutar e observar tudo isso, as queixas... É fundamental. É tão importante. Com certeza, é fundamental, porque é aí que a gente vai conseguir identificar para aquela pessoa quais os fatores que eu vou ter que mudar e pior, né, gente? Convencer o paciente. E aí entra a história do convencimento, né? E eu falo que todo o processo real de mudança acontece a partir do conhecimento. Então, eu paro, eu explico, eu mostro, eu pego o exame, mostro o que está acontecendo, né? O que interfere na massa óssea, o que na alimentação está causando esse processo, como que a gente vai poder mudar essa história. E é aí que você vai conseguir realmente, né, equilibrar o organismo da pessoa que tem perda óssea. E, por consequência, ela recupera o osso, né? Assim como, por consequência, também vai melhorando todas as outras funções, né? Certamente. Depois eles acham que a gente fez algum milagre, né? Que não é verdade. E, na verdade, a massa óssea é uma coisa que até demora um pouco mais, né? Mas como a gente está equilibrando o organismo, alguns sintomas, às vezes, melhoram muito rápido, né? E aí vem aquela história assim, doutora... Que mágica você fez, né? Aí eu brinco e falo, é a mágica da ciência da nutrição, né? Então é aquela história, se atira no que vê, acerta no que não vê, né? Certamente. Ai, Denise, que pena, nosso tempo está acabando. Eu te agradeço muito, muito mesmo, né? Por tudo que você trouxe aí de informação. Para mim é sempre uma aula a mais. Imagina. É sempre muito bom. Você já está, ó... Já está tarimbada, não vem com essa, não. Eu tento, né? Eu tento. Quando eu crescer, eu quero ser uma Denise. Quem sabe um dia. Ave Maria. Eu que agradeço, Graça. Um prazer fazer parte aí da sua primeira live. Espero que você faça muitas outras, viu? E parabéns aí por essa iniciativa, que a gente precisa de muita informação mesmo. Precisa passar muita informação, né? E é isso, foi muito bom, pelo menos conversar com você um pouquinho aí pela internet, né? Nossa, não, sempre muito bom, muito obrigada, que a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives, falar de outros assuntos, já que a nutrição é tão vasta, né? E se Deus quiser. Eu vou deixar essa live também, ela está sendo gravada, e daqui a 2 horas, mais ou menos, a gente vai deixar lá no IGTV, então, se alguém que está também assistindo, não conseguiu assistir o tempo todo da live, quiser realmente escutar de novo, né, para pegar alguma informação que perdeu, vai ficar gravadinho lá no meu IGTV, né? E eu vi que a gente teve muitas perguntas também, mas realmente não dá para responder tudo, né? Então, live é muito pouco tempo, né? Mas eu me comprometo que eu vou ver direitinho as perguntas e na próxima semana ou eu faço uma live respondendo tudo isso, ou eu gravo algum vídeo também respondendo, para que a gente continue levando essa informação, né? Muito legal. Agradeço a todos vocês aí que participaram desse momento junto com a gente.
É sempre muito bom levar alguma informação e hoje em dia, através das redes sociais, é a forma que a gente tem tido de fazer isso, né? Com Então, muito certeza. obrigada a vocês que ficaram, vocês que passaram aqui com a gente, seja por a live toda ou pelo tempo que vocês tiveram aí disponível. E aí a gente espera que em breve a gente possa encontrar de novo, né? Não só Tchau virtualmente, para mas todo mundo. presencialmente, né, Denise? Com certeza. Obrigado a todos. Um beijo para todo mundo. Um beijo para você. Obrigada. Tchau, tchau, Beijo Glaucia. grande. Tchau, querida. Tchau para Tudo vocês. de bom aí. Beijo. Obrigada, vocês também. Tchau, até mais.